internauta, esse é o Super FC pelo Mundo, onde você vai ficar sabendo tudo sobre os principais campeonatos do globo. Ao meu lado, como sempre, ele, o gigante, o inigualável Gabriel Pazini. Tudo bom, Gabriel? Tudo bom, Fernando? Tudo bom, amigo internauta? Então vamos lá, na Terra da Rainha, a Premier League. Tivemos alguns joguinhos que vamos citar, como sempre. Taca na tela, Faustão! Tivemos Everton 2-0 em cima do Manchester City. Manchester United ganhando de 1-0 do Reading, o líder Manchester United. Tottenham perdendo de 1-0 para o Fulham e perdendo a posição, o terceiro lugar no caso, para o Chelsea, que ganhou de 2-0 do West Ham. Também tivemos 3-1 do Swansea em cima do Liverpool por 3-1, como já falei, e o Swansea perdendo de 2-0 para o Arsenal, o Swansea do artilheiro Michu, né? Que a gente gosta tanto aqui, né, Pazini? Adoramos o Michu. Começamos então por outro time que o Pazini gosta bastante também, ainda mais quando vence o City, né, Pazini? 2-0 Everton em cima do Manchester City. Fala um pouquinho do jogo, Pazini, vai lá. A equipe do Everton mereceu o resultado, fez um grande jogo contra o Manchester City. Manchester City que não vive um bom momento, Davi Silva e Ayato inconstantes, Agüero fazendo falta. E aí acabou sendo derrotado pelo bom time do Everton. Everton que não vinha bem, conseguiu aí impor fim a uma sequência de 3 jogos sem vitórias, com grande atuação do meio de campo. Fellaini foi o grande destaque. Mais uma vez o belga que vem jogando muito bem no campeonato inglês. Detalhe para o Everton conseguindo uma vitória mesmo com o Anichebe lá na frente, o nigeriano que não vem rendendo bem. O Jelavic, jogador croata, é muito mais jogador do que o Anichebe. Vitória importante do Everton, vivo na briga por vaga inclusive na Champions League. Manchester City a 15 pontos do Manchester United. Quem duvidava pode entregar a taça. Isso mesmo, como o Pazini já falou, o virtual campeão Manchester United ganhou de 1-0 do Reading. Placar básico, né, Pazini? Placar Manchester United, vamos dizer assim. Só para garantir ali o resultado, não jogou tão bem, né, Pazini? Não jogou muito bem mesmo não. O time do Manchester United não teve uma grande atuação. Robin van Persie, em longo jejum, não marca gol há muito tempo, apesar disso ainda é o vice-artilheiro do campeonato. E acabou que quem definiu a parada foi Rooney, no jogo muito ruim do Manchester United, que pegou um Reading, que é o pior time da Premier League na zona de rebaixamento, vai ser rebaixado, sem seus 2 principais jogadores, o Lefond e também o Pogba, os 2 principais atacantes da equipe. Mesmo assim, com muitas dificuldades, o De Gea salvou a equipe do Manchester United, mas o United conseguiu essa vitória importante, é o virtual campeão. Agora, falando aí da troca de posição, do terceiro lugar no caso, Tottenham baixa para o Chelsea, que ganhou o Pazini do West Ham sem o Wellington Paulista. Sem o Wellington Paulista. Se foi a diferença, né, Pazini? Mas você pode, tirando a brincadeira, o que você pode falar desses 2-0 do Chelsea em cima do West Ham? 2-0 merecido da equipe do Chelsea. Grande atuação do Eden Hazard, também do Frank Lampard. Agora o Chelsea finalmente acordou, estuda a renovação dele. Lampard, que chegou a 200 gols com a camisa do Chelsea, é o segundo maior artilheiro da história do clube. Só está atrás do Tumbly, que tem 202, ou seja, nessa temporada, Lampard pode entrar para a história como o maior artilheiro da história do clube. Uma vitória tranquila do Chelsea, que enfrentou o West Ham sem seus principais jogadores. Joe Cole contundido, Noble contundido e Nolan de fora sem os 3 principais meio-campistas. O West Ham fez um péssimo jogo. Já embola aí o Tottenham, que perdeu de 1-0 para o Fulham. Onde que o Tottenham errou, sendo que ele atuou dentro de casa? Pois é, o Tottenham vem num mau momento, né? Depois de 12 jogos de invencibilidade, a equipe do Tottenham está aí com 3 derrotas seguidas. Agora um momento ruim. E ruim porque o time vem sendo mal escalado no meio de campo. O Dendel, que joga melhor ali como segundo ou primeiro volante, está atuando como meia direito. O Sigurdsson, que é um bom segundo volante, está atuando como meia aberto. E o Bale, que todo mundo sabe rende mais pela esquerda ou pela direita, está jogando centralizado. Aí fica difícil, o Tottenham não fez um bom jogo mais uma vez, mereceu essa derrota para o Fulham, que tem uma boa equipe, mas decepciona no campeonato. O gol do Fulham foi marcado pelo lendário Dimitar Berbatov, que tem um fato interessante. Toda vez que ele marca, o Fulham vence. Nessa temporada, todos os jogos que o Berbatov marcou gol, o Fulham venceu. Sempre bacanas as estatísticas do Pazini. Para quem não viu o Harlem Shake do Fulham, veja que o Berbatov tem uma excelente atuação, né, Pazini? Excelente atuação. Tá lá no Super FC, é só procurar. Só procurar. E com isso, fim do campeonato inglês da Premier League. Partimos para o alemão. Tivemos 6 joguinhos, vamos comentar mais 4, né, Pazini? Mais 6 joguinhos. O Faustão tá caindo na tela. Vai lá, Faustão, começando com Borussia Dortmund 5-1 em cima do Freiburg. Dessa vez ele não combinou com o Bayer Leverkusen, que perdeu dentro de casa para o Bayern de Munique por 2-1. Nuremberg ganhou de 3-0 do Schalke 04. O Eintracht Frankfurt perdeu dentro de casa para o Stuttgart por 2-1.
Borussia Mönchengladbach ganhou de 1-0 do Hannover, além do Hamburgo, que perdeu de 1-0 do Augsburg. Começando então, Pazini, pela porrada do Borussia Dortmund, deu em cima do Freiburg. O Freiburg que estava bem no campeonato, né, Pazini? Por que essa vitória tão elástica, assim, esse placar tão grande? É a diferença técnica de um time para o outro. O Borussia Dortmund é muito superior à equipe do Freiburg. E o Freiburg vivia ali um bom momento, chegou a brigar por vaga na Liga Europa, Champions League, mas caiu muito de produção porque é um time, um elenco muito mediano, que deixa muito a desejar. E aí, por conta disso, vem nessa sequência ruim, 4 jogos sem vitória, atropelo do Borussia Dortmund, Nuri Sahin jogando muito bem, Lewandowski, agora artilheiro do campeonato também, assim como o Gundogan. Foi o primeiro jogo na temporada que a gente não destaca, né? Marco Reus e Mário Götze como os principais destaques, porque jogaram bem, mas foi essa dupla, Nuri Sahin e Gundogan, ambos os nomes do jogo na vitória do Borussia. E agora o Bayern de Munique, como se o Manchester United já é o virtual campeão da Premier League, o Bayern de Munique é o virtual campeão da Bundesliga, que ainda ganhou do Bayer Leverkusen, um jogo muito difícil, mas ganhou de 2-1 lá na casa do Leverkusen. 2-1, Pazini. Agora o Borussia abriu ali 4 pontos na segunda colocação para o Leverkusen. Já começa a distanciar um pouquinho, né, Pazini? O que você pode falar desse jogo, da vitória do líder? Vitória merecida do Bayern de Munique, um Bayern de Munique usando um reservão ali, com muitos jogadores sendo poupados, mas conseguiu uma boa vitória fora de casa para cima do Bayer Leverkusen completo, e vitória ali para colocar o Bayern com o título em uma mão e meia. Na próxima rodada, o Bayern de Munique já pode levantar a salva de prata da Bundesliga. Uma vitória incontestável, merecida e vingativa do Bayern de Munique. No primeiro turno, o Bayern foi derrotado pelo Leverkusen na Allianz Arena. Agora vence a equipe do Bayer Leverkusen na casa do adversário, na Bayer Arena. Agora, Pazini, vamos juntar esses dois jogos. 3-0 do Nuremberg em cima do Schalke 04, além do Eintracht Frankfurt perdendo dentro de casa para o Stuttgart. Eu sei que você gosta muito do Schalke 04, então você pode começar pela derrota, infelizmente. Pode falar do Nuremberg, 3-0 em cima do Schalke. Vai lá, Pazini. Grande atuação do Hiroshi Kiyotaki, meio-campista japonês, 2 assistências, foi o grande nome do jogo. O Nuremberg vem muito bem, 7 jogos de invencibilidade. E o Schalke 04 comprovando aquela inconstância que a gente já disse. É um time que vai muito bem num jogo, depois cai um pouco de produção. Não é uma equipe confiável nessa temporada, apesar dos bons nomes que tem. Apesar disso, continua vivo na briga por vaga na Champions League. E aí o detalhe interessante, né? Mesmo não vencendo, o Frankfurt perdeu para a equipe do Stuttgart, conseguiu tomar a posição do Schalke e voltar à zona de classificação à Champions League. Frankfurt que vive um momento horroroso também, 9 jogos sem vitória, o Inui, o Aigner e o Maier caíram de produção, e o Trapp que tem tentado salvar o time. Stuttgart, que é assim como o Schalke 04, tem uma grande equipe, mas decepciona, só que decepciona mal, está lá no meio da tabela a equipe do Stuttgart. E com isso a gente termina o campeonato alemão, partimos para o espanhol, que o Barcelona ganhou novamente, né, Pazini? Variando um pouquinho, o Real Madrid ganhou também. E o Atlético de Madrid também ganhou. Vamos para os jogos na tela. Eu joguei o Faustão. 5-2 do Real Madrid em cima do Mallorca. O Osasuna perdeu dentro de casa para o Atlético de Madrid com 2 gols do selecionado, né, Pazini? Além de Barcelona, 3-1 no Rayo Vallecano. Primeiro do Atlético de Madrid, do selecionável. Fala quem que é, Pazini, os 2 gols dele. Conta pro internauta. Diego Costa, atacante brasileiro, que vive uma temporada muito boa na equipe do Atlético de Madrid, marcou os 2 gols da vitória do time. Ele que fez nesse jogo a sua partida de número 100 no futebol espanhol e tem se saído muito bem. Só que aí a notícia ruim para ele saiu machucado do campo. Fica aí a dúvida de se ele vai estar disponível para a seleção brasileira contra a Itália e para os jogos que vêm aí a seguir do Atlético de Madrid. Mas uma vitória tranquila do Atlético de Madrid sobre o Osasuna, que é uma das decepções ali ao lado do Espanhol, Atlético Bilbao e Sevilha nessa temporada do Campeonato Espanhol. É isso mesmo, e o Barcelona ganhou de 3-1 do Rayo Vallecano, que está indo bem, brigando ali por uma posição na Liga Europa. Fale novamente, Pazini, quem que fez a diferença do Barcelona? Acho que é muito difícil. Quem é? Para variar, Lionel Messi, né? Sempre ele. 2 gols, jogando muita bola, 42 gols no Campeonato Espanhol, faltam ainda 10 rodadas. Se alguém tem dúvida de que ele vai superar os 50 da temporada passada, interna, né, amigo? Porque não existe dúvida, jogou muita bola, só que outra notícia boa para o Barcelona, além dessa, o time jogando bem de novo,
com essa boa sequência no Campeonato Espanhol, virtual campeão, e na Champions League, é o David Villa. O David Villa marcou o gol contra o Milan e nessa rodada foi muito bem, deu 2 assistências e marcou um gol aí nessa vitória do Barça sobre o Rayo Vallecano, ou seja, participou dos 3 gols do David Villa. Vem se recuperando depois dos vários problemas que ele teve. Rayo tem uma boa equipe, mas não é páreo para o Barcelona ainda. Rayo que jogou lá com o Homem de Ferro 3 na camisa. Que beleza! E o Real Madrid goleou o Mallorca. Pra quem viu um pedacinho desse jogo, pensava que o Mallorca ia sair ali campeão em 11 minutos, um atropelo, Cristiano Ronaldo. Difícil esse time do Real Madrid, né, Pazini? Complicado, Foi né? quase, mas 11 minutos resolveu. Resolveu, né? Um grande time também, que assim como o Barça vive um grande momento, o Real Madrid. Cristiano Ronaldo jogando demais, marcando gol. O Modric vive sua melhor fase com a camisa do Real Madrid, marcou o gol também. E o time todo se saindo bem, principalmente o Higuaín, que há muito tempo não fazia uma grande partida, marcou 2 gols nesse jogo. Os únicos problemas aí foram as 2 surpresas na escalação. Kaká e Álvaro Morata, garoto das categorias de base, não se saíram muito bem. Contudo, já fizeram outras boas partidas ali na temporada, são jogadores que ainda têm esperanças no Real Madrid. E com isso, encerramos o Campeonato Espanhol, partimos para o italiano, que também tivemos 6 jogos a serem destacados. Bota na tela aí, Faustão, começando com a Juventus ganhando de 2-0 do Bolonha fora de casa, o Napoli ganhando de 3-2 do Atalanta com um show de Cavani, Fiorentina também indo muito bem, os mesmos 3-2, mas em cima do Genoa, o Milan com 2 de Balotelli ganhando de 2-0 do Palermo, além do Torino ganhando da várzea do Lazio, que já tá perdendo tem um tempo, né? 1-0 pro Torino. Começando por esse jogo, Pazinho. 1-0, como que a Lazio consegue perder para o Torino, que não está muito bem. E a Lazio começou o campeonato tão bem, Pazinho. O que aconteceu com a Lazio? Caiu muito de produção, né? Assustadoramente. O time vem muito bem na Liga Europa, quartas de finais. O campeonato italiano, 1 vitória nos últimos 9 jogos. Tem muito mal a equipe da Lazio, e isso porque o meio de campo parou de funcionar e o principal, Klose, atacante alemão, vem fazendo muita falta para a equipe, o time não tem conseguido se virar sem ele. E aí, por conta disso, a Lazio, num mau momento, nesse jogo, sem os seus principais meio-campistas, acabou perdendo para a equipe do Torino, que conseguiu uma boa vitória. E Milan ganhou de 2-0 do Palermo, show dele, Mário Balotelli. O que você tem para falar desse jogo, além também do show do Balotelli? Pode citar o show, mas fala outras coisas também, Padre. Balotelli com 7 gols em 6 jogos com a camisa do Milan, vem num excelente começo, o atacante italiano jogando no seu time do coração, e o Milan perdeu para o Barcelona, mas no campeonato italiano continua muito bem, agora 11 jogos de invencibilidade, está ali na zona de classificação à Champions League, vive o seu melhor momento na temporada o Milan. Com além do Balotelli, o meio de campo jogando muito bem, Montolivo, Montari e também Kevin Prince Boateng, que tem funcionado muito. Com isso, a equipe do Milan bateu esse time do Palermo, que não era para estar na posição que está, mas vive um péssimo momento, está uma completa bagunça. A gente falou aqui já, né? Demite um treinador, contrata outro 3 dias depois, demite o outro, volta com o outro, está uma verdadeira bagunça por lá. E a Juventus, líder Juventus, também quase campeã, né, Pazini? Ganhou de 2-0 fora de casa do Bolonha. O que você tem a destacar desse jogo do líder? Já pode entregar a taça também? Já pode, né? As principais ligas europeias, quase todas já definidas, né? Juventus com mais uma boa vitória tranquila, sem muitos sustos, sobre o time do Bolonha, que tem ali o Gilardino, também tem o Diamante, que é um jogador brilhante, mas não conseguiu aí essa vitória para cima da equipe da Juventus, a importante vitória da Juve, praticamente campeã, sobre o bom time do Bolonha, com esses 2 destaques. E aqui do Pazini, partindo agora 3-2 do Napoli em cima do Atalanta. Show de Cavani, assim como o Mário Balotelli no Milan. O Napoli tem o Cavani, gols do Cavani, Pazini, vai lá. Não desconcentra com a piada. Cavani com 20 gols, artilheiro do campeonato italiano, volta a marcar depois de 9 jogos e o Napoli volta a vencer depois de 7 jogos sem vitória. Vitória complicada do Napoli, mas que conseguiu graças a essa boa atuação do Cavani, também do meio de campo, Hansi, que jogou muito bem, e o Pandev participando em todos os gols da equipe do Napoli. Para fechar rapidinho, Pazini, Fiorentina 3, Genoa 2. Fiorentina muito bem no meio de campo com Pizarro, também com Borja Valero, jogando muita bola. Dessa vez não foram Jovetic e Lastic, a dupla de ataque ali montenegrina e sérvia da Fiorentina, que decidiu o jogo. Mas a Fiorentina com um bom time, recuperando como a gente imaginava, 4 vitórias seguidas, está aí nessa briga, junto com a Roma também. Roma que conseguiu uma boa vitória nessa rodada, mais uma, com o Totti de novo jogando muito bem. Lembrando você, internauta, que Sampdoria e Inter de Milão não teve por causa das condições climáticas. Muita neve, né, Pazini? Muita neve por lá.
Isso mesmo, o fim do campeonato italiano, partindo aquele rapidinho no campeonato francês, que teve empate do Saint-Étienne, que está muito bem ali brigando por uma posição na Liga Europa e também tentando beliscar ali na Liga dos Campeões, empatou em 2-2 com o PSG, o atual líder, e o Lyon tomou outra porrada agora do Bastia de 4-1, Lyon que está brigando ali com o Olympique de Marseille pela segunda colocação. Só isso mesmo, né, Pazini? Rapidinho assim mesmo. Só isso mesmo, rapidão. Então, com isso, a gente vai para o Pazini Responde, que a gente teve 2 perguntinhas. Como sempre, a gente lembra, continue enviando suas perguntas para o menino Pazini responder, né, Pazini? Isso aí. Então, começamos com o Felipe de Caracas. Sei que você mora em Caracas, Felipe, mas vamos lá, então, com a pergunta. Manda na tela aí, Faustão. Parabéns pelo programa, sempre bons elogios, né? A diversão e também a informação. Não é à toa que a televisão está perdendo o seu espaço. Pazini, vamos então para a pergunta. Você podia comentar um pouco as especulações? Eu sei que você colocou 3 aí. E o fato de um time inglês não estar na final da Champions League, que vai ser em Wembley. Primeiro, as especulações, Pazini. Esse já pode emendar também essa questão dos times ingleses. Maravilha. Falar de 3 especulações, porque se falar de todas, a gente faz um programa especial de 72 horas. Rápido, hein, Pazini? Tivemos aí 3 especulações importantes. Ibrahimovic vem sendo muito especulado na equipe da Juventus, mas está lá no Super FC, para quem quiser conferir. O Marotta, o dirigente da Juventus, já desmentiu, falando que é impossível o Ibrahimovic na Juve pelos altos valores. Benzema também desmentiu uma transferência dele do PSG, do Real Madrid para a equipe do PSG. E além disso, Keisuke Honda, meio-campista japonês do CSKA Moscou, na equipe da Fiorentina. Aí não dá para falar muita coisa porque tem milhões de times interessados no Honda. A respeito da falta do time inglês aí na decisão em Wembley, na UEFA Champions League, é algo aí que não era muito esperado, né? O Manchester United aparecia muito bem, o Chelsea também, só que o Manchester United não fez um bom jogo, 2 bons jogos contra o Real Madrid, mereceu a eliminação. O Manchester City foi decepção, o Chelsea todo mundo sabe a bagunça que está nessa temporada, e o Arsenal, ninguém apostava no Arsenal, tem uma equipe muito fraca para chegar à decisão da Champions League. É um fiasco, mas um fiasco aí que, tirando por parte do Manchester United e do Chelsea, era esperado. Agora uma pergunta daqui pertinho, de Belo Horizonte, do Guilherme, que pega 2 times de pouca expressão, mas que é bacana de saber aí do campeonato inglês. Rapidinho, Pazini, o que esperar do Norwich e se o Swansea consegue manter seu time para a Europa League? O que você acha, Pazini, para a próxima temporada? Maravilha, a equipe do Swansea eu acredito que consiga manter boa parte do time sim, tem bons jogadores e todos eles querem continuar, o Laudrup, técnico da equipe também. Mas vale lembrar, caso perca, o Swansea vem numa tradição de perder seus principais jogadores e o técnico e conseguir ali rearranjar de forma muito boa. Detalhe, na última temporada, por exemplo, perdeu o Brendan Rodgers, perdeu também Joe Allen, Sigurdsson e conseguiu remontar o time até melhor do que era na última temporada e conquistar o título da Copa da Liga Inglesa. Dá para confiar sim esse time do Swansea para a próxima temporada. O Norwich não dá para esperar nada mais do que uma campanha mediana que o time já vem fazendo e bem dentro da realidade do clube na Premier League. E é isso mesmo, o fim do Super FC pelo mundo. Como sempre, acesse lá o www.superfc.com.br. Além, claro, siga no Twitter o @super_FC. Mande perguntas, curta o vídeo, compartilhe essa coisa linda que é o Super FC pelo mundo, né, Pazini? Isso aí. E com isso, eu agradeço aqui o Pazini pela participação. Obrigado, Fernando. Obrigado, amigo internauta. Então, muito obrigado, amigo internauta, pela sua visita. Compartilhe, como sempre, essa coisa linda. Então, tchau, tchau.